Olá, estudante querido do 9º ano. Isso mesmo, com você que eu vou conversar hoje, que nós vamos aprender hoje. Momento importante, né? Então vamos seguir até o final. A gente já aprendeu química, a gente já aprendeu física e o nosso assunto hoje está relacionado à biologia, porque as nossas ciências ela envolve estas outras 3 ciências. E hoje nós falaremos sobre a unidade básica dos seres vivos, ou seja, está sempre presente, não falta. Qual será? Já sabe? Se já sabe, a gente vai ampliar esta informação, esse conhecimento. Se não, vai ficar sabendo agora. Olha, para começar, que imagem mais linda! Olha quantos seres vivos diferentes aparecem aí no quadro, na tela para você. Aqui nós temos seres vivos aquáticos, seres vivos terrestres, mamíferos, moluscos, nós temos artrópodes, nós temos cordados, classificações de seres vivos, né? Mas a pergunta é a seguinte: em todos estes seres vivos, o que há em comum a todos eles? Já falei que nós temos aqui seres aquáticos, terrestres, falei aí da classificação. Só por exemplo, a gente tem esponjas, a gente tem aqui lagarta, a gente tem estrela do mar, a gente tem aqui uma onça, a gente tem aranha, vitória régia, seres humanos, escorpião e a grande questão: o que há em comum a todos esses seres? Esta é exatamente a questão que nós queremos saber hoje. Tchan, 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 tchan. Olha aí a resposta. Célula. Exatamente. A célula é a unidade básica de todos os seres vivos. A célula, ela compreende a organização celular dos seres vivos. É uma das características fundamentais dos seres vivos. Por que uma? Porque os seres vivos, eles apresentam outras características que permite chamá-los, considerá-los seres vivos. Mas a célula é a unidade básica, é a unidade, a estrutura que forma, a partir dela é que os seres vivos são estruturados. Os seres vivos não têm todos a mesma quantidade de células. Existem organismos vivos que são denominados unicelulares, ou seja, tem apenas uma célula. Aqueles que têm mais de uma célula, o nosso caso, por exemplo, são organismos pluricelulares. Os organismos unicelulares só podem ser visualizados a partir de instrumento que vai aumentar, que vai ampliar a sua imagem, né? O seu tamanho, a sua célula. Por quê? Porque a célula é uma estrutura microscópica. E para chegar a essa compreensão, a esse entendimento de que a célula é a unidade básica dos seres vivos, foi fundamental a descoberta, não foi descoberta, foi invenção, né? Porque o microscópio ele não foi descoberto, ele foi criado, ele foi construído, ele foi inventado pelo ser humano. E sem este feito, teria sido muito mais difícil chegar ao conhecimento, à identificação, ao funcionamento da estrutura celular. Então, o microscópio eletrônico, ele revolucionou o estudo das células, né? O estudo, o conhecimento sobre células. E hoje existem microscópios muito mais
sofisticados e que permitem uma informação, um resultado, um estudo ainda mais abrangente, mais apurado. As células, pessoal, elas não são todas iguais. Então, as células possuem formas diversas e as formas celulares estão relacionadas às funções que as células desempenham. É lógico, o ser vivo unicelular, ele só tem uma célula e é só aquela forma. Os seres unicelulares não possuem todos a célula de mesmo formato. Eu quero dizer aqui que aquele ser vivo unicelular, ele só tem uma célula, então é só a forma. Outra espécie de ser vivo, também unicelular, é provável que tenha outro formato de célula, tá? Então, estas algumas das informações sobre célula. Vamos seguir. Existem 2 tipos básicos de células. Não confunda. Forma de célula. Existe célula alongada, existe célula oval, existe célula estrelada, tá? Agora aqui são os tipos de células. Só existem 2. A célula ou ela é do tipo procariótica ou ela é do tipo eucariótica. Segundo a ciência, a célula primitiva, né, a primeira célula que surgiu é a célula do tipo procariótica. Então, ela é uma célula mais simples, é uma célula que tem menos membranas, menos compartimentos internos, ela é simples, tá? Ela é uma célula mais simples. Já a célula eucariótica, e é o tipo de célula que nós temos no nosso corpo, ela é uma célula mais complexa, ela é uma célula mais evoluída, é uma estrutura que tem mais membranas, que tem no seu interior as denominadas organelas citoplasmáticas e ela, no interior dela, acontecem mais reações químicas. O ser vivo que possui célula procariótica atende pelo nome de bactéria, tá? Então, as bactérias são os seres vivos procariontes. Por quê? Por causa do tipo de célula que possui, né? Então, bactérias são seres vivos unicelulares, tá? Olha a dimensão, olha o aspecto da célula procariótica e eucariótica. Vamos falar sobre membrana plasmática, que é uma parte da célula. Qual tipo, Delma? Toda célula tem membrana plasmática, não importa o tipo. Tanto a procariótica quanto a eucariótica possui um envoltório externo denominado membrana plasmática. Este modelo, esse aspecto, né, essa estrutura que corresponde ao desenho da membrana plasmática, ele foi denominado modelo mosaico fluido, tá? A membrana plasmática de todas as células, ela é constituída de lipídio e de proteína, né, que são substâncias orgânicas que você já tem informação. Então, a gente fala que a membrana plasmática ela tem constituição lipoproteica, lipídio e proteína. Então, ela tem uma bicamada fosfolipídica com proteínas imersas nesta bicamada fosfolipídica. A membrana plasmática, ela é muito fina. Embora ela seja muito fina, ela é bastante complexa e versátil. A membrana plasmática, ela desempenha diversas funções na célula. Ela dá forma à célula, ela coloca limite na célula, ela contém o que está no interior da célula,
ela separa uma célula da outra. A membrana plasmática, ela controla as substâncias que podem entrar na célula ou que precisam sair daquela célula, tá? A membrana plasmática, ela trabalha também para manter o equilíbrio osmótico, a quantidade de substância de material aquoso ou até mesmo de água no interior da célula ou fora dela. Então, a membrana plasmática, o fato dela ser muito fina, não diminui a sua responsabilidade. Ela é bastante complexa e versátil, e tem que ser. Então, gente, membrana plasmática está presente em todos os tipos de células. Aparece aí para nós agora a chamada parede celular. A parede celular também é um envoltório externo, mas não se faz presente em todas as células. As células que formam o nosso corpo não possuem parede celular. A parede celular está presente nas células que formam as bactérias, né, que são seres vivos procariontes, que formam os fungos e que formam os vegetais. São seres vivos que possuem, além da membrana plasmática, um revestimento denominado parede celular. Nós dissemos que toda membrana plasmática é constituída de lipídio e proteína, não é? Ela é lipoproteica, constituição única. Parede celular não é assim. A parede celular, ela tem uma constituição química variada, tá? Então, a parede celular, em algumas espécies vivas, além da membrana plasmática, há um envoltório externo denominado parede celular. Ela é uma estrutura rígida, tá? Ela também é mais grossa, ela é mais espessa do que a membrana plasmática. Por exemplo, parede celular de vegetal é constituído por qual material? Por qual substância química? Você sabe. Pensa aí no vegetal. Celulose, não é um tipo de carboidrato, tá? É a constituição da parede celular do vegetal. Então, esses são os organismos vivos que têm em suas células, além da membrana plasmática, tem também a parede celular. Olha, já chegamos aqui na bibliografia. Por quê? Eu quero agora fazer uma pergunta para você e não quero que você visualize, que você veja a imagem. Quais são os organismos vivos que, além da membrana plasmática, apresentam também parede celular? Quem? Aí a resposta. Então, lembrando que são as bactérias, os fungos e os vegetais. Muito bem. Qual é a estrutura que se faz presente em todos os seres vivos? Qual é a estrutura na célula de todos os seres vivos? A membrana plasmática. Quais são os dois tipos de células que existem? Quais são? Qual é o tipo de célula presente no seu organismo? Lembrou? Respondeu aí? As células procariótica e eucariótica, mas no seu organismo, no seu corpo, é a célula eucariótica. E aí, para a gente finalizar, eu quero saber lá do início, qual é a unidade básica de qualquer ser vivo? É a célula, exatamente. Então, todos os seres vivos, eles possuem célula. Talvez você esteja lembrando aí, eu já estudei isso. Sim, você já estudou isto sim. E hoje você tem uma maturidade, tem uma condição melhor de compreender, de perceber estas informações. E é importante que você
continue nos acompanhando, continue participando das aulas, porque nós vamos agora ter uma informação mais complexa, nós vamos agora estudar o que existe no interior das células. Tá joia? Então a gente vai parar por aqui. Eu agradeço a sua presença, a sua companhia e acesse aí a plataforma. Claro, você vai acessar, já está acessando, já sabe como? Muito bem. Olha aí no canto da tela, né? Aparece aí o QR Code, aponte a câmera do seu celular para ele. Também se inscreva no nosso canal do YouTube. Já se inscreveu? Ótimo, né? O nosso endereço lá, né? SMED-GV, assista às aulas, volte, reveja e aí você só tem a ganhar. Te espero na próxima. Tchau!